Testemunho que vai fortalecer a sua fé, a esposa que ouviu o segundo telefone. Meus amados irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um casal que, em meio a uma crise que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma forma que só quem confia em Deus pode entender. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma providência silenciosa, daquelas que só quem está atento percebe. E no final, você vai ver como Deus usa até as coisas que o inimigo pensa para o mal para abençoar a vida daqueles que nele confiam. O começo de tudo, um casamento abalado. Era uma tarde de sábado depois do culto da manhã. O irmão Carlos e a irmã Mariana estavam sentados na sala de sua casa, um silêncio pesado entre eles. Não era a primeira vez que aquele clima tenso tomava conta do lar. Há alguns meses Carlos tinha começado a agir diferente. Chegava tarde do trabalho, o celular vivia no mudo, e quando Mariana perguntava algo, ele respondia com evasivas. É só o serviço, amor, você sabe como é. Mas Mariana sabia que não era só o serviço. Ela era uma irmã fiel, sempre presente nos cultos, cooperadora na igreja, uma daquelas que não faltava nem quando chovia. Mas aquele peso no coração não saía. Uma noite, depois de muito orar, ela resolveu falar com o marido. Carlos, eu não aguento mais assim. Ou você me diz o que está acontecendo, ou eu não sei como vamos continuar. Carlos baixou a cabeça, mexeu nas mãos, e depois de um longo silêncio falou. Mariana, eu não sei como te dizer isso. Eu me envolvi com outra pessoa. As palavras caíram como uma faca no peito dela. Não eram brigas, não eram discussões por dinheiro ou por falta de atenção. Era traição. Aquilo que ela mais temia. Mariana sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas seguiu firme. E agora? O que a gente faz? Eu não sei, respondeu Carlos com a voz embargada. Eu só sei que eu não quero perder você. Mas as palavras não bastavam. Mariana sabia que se dependesse só dela, não teria forças para perdoar. Então fez o que sempre fazia nos momentos mais difíceis. Ajoelhou-se e orou. A oração que mudou tudo. Naquela noite Mariana não conseguiu dormir. Ficou de joelhos até altas horas clamando a Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha dor. Eu não tenho forças para passar por isso sozinha. Mas eu confio no Senhor. Se o Senhor quiser restaurar o meu casamento, eu vou ficar firme, mesmo que doa. Mas me dá forças, porque sozinha eu não consigo. Ela não ouviu uma voz do céu, não viu nenhum sinal espetacular. Mas uma paz, uma certeza quietinha, encheu seu coração. Fique firme. Eu estou contigo. No dia seguinte, domingo, ela foi ao culto como sempre. Não contou para ninguém o que estava acontecendo, não por vergonha, mas porque sabia que Deus ouvirá seu clamor e que ele agiria no tempo certo. Carlos, envergonhado, foi com ela. Não falavam um com o outro, mas estavam ali juntos, diante do Senhor. A descoberta que abalou tudo. Uma semana depois, Mariana estava arrumando a gaveta da mesa de cabeceira quando encontrou algo estranho. Um segundo chip de celular, escondido dentro de um livro. O coração dela acelerou. Ela não queria ser daquelas esposas que reviram as coisas do marido, mas aquilo era uma prova. Sem pensar duas vezes, colocou o chip no celular velho que guardava na gaveta. E foi então que ela viu mensagens, ligações, fotos, tudo que confirmava o que Carlos já tinha confessado, mas com detalhes que doíam ainda mais. O pior não eram as palavras, eram as datas. Aquelas mensagens tinham começado há mais de 6 meses. 6 meses de mentiras. 6 meses de um casamento que na verdade já não existia mais. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cama com o celular na mão, e as lágrimas começaram a cair sem controle. Como o Senhor permite isso? Ela não entendia. Tinha sido fiel, tinha orado, tinha confiado. E agora? Foi então que ela lembrou das palavras do irmão na reunião de jovens, algumas semanas antes. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Aquilo voltou à sua mente como um sopro de esperança. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas, e fez uma coisa que só quem confia em Deus faz. Ela apagou tudo. Não foi por fraqueza. Não foi por medo. Foi porque ela sabia que se Deus estava no controle, não precisava guardar provas. Não precisava se vingar. Precisava ficar firme. A intervenção de Deus, um telefonema inesperado. Naquela mesma noite, enquanto Mariana preparava o jantar em silêncio, o celular de Carlos tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, e Mariana, sem querer, ouviu a conversa. Alô? Oi, Carlos. Sou eu, a Ana. Mariana reconheceu a voz da outra mulher. Ana, não liga mais aqui. Carlos respondeu, com a voz trêmula. Por quê? O que aconteceu? Você não disse que ia deixar ela?
Mariana sentiu o sangue gelar. Mas então Carlos respondeu algo que ela nunca esperaria ouvir. Ana, eu não posso mais. Eu errei, eu sei. Mas eu não quero perder minha família. Eu não quero perder a Mariana. E mais do que isso, eu não quero perder a Deus. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você tá brincando, né? Depois de tudo que a gente viveu? Não tô não. Eu fui no culto hoje e eu não consigo mais viver assim. Eu preciso voltar para Deus. A ligação terminou. Carlos ficou parado, olhando para o celular, como se não acreditasse no que tinha acabado de dizer. Mariana, que tinha ouvido tudo, não disse nada. Não brigou. Não gritou. Só continuou preparando o jantar, enquanto no coração dela, uma pequena chama de esperança começava a acender. O arrependimento e a restauração. Nos dias que seguiram, Carlos mudou. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Parou de esconder o celular. E, o mais importante, voltou a frequentar os cultos não por obrigação, mas porque sentia falta. Uma noite depois do culto de quarta-feira, ele sentou ao lado de Mariana no sofá e com lágrimas nos olhos pediu perdão. Mariana, eu não tenho desculpas pelo que eu fiz. Eu traí você, traí a Deus, traí tudo que a gente construiu. Mas eu tô arrependido. De verdade. E eu quero que a gente comece de novo. Não pelo que a gente foi, mas pelo que a gente pode ser, com a ajuda de Deus. Mariana olhou para ele, viu a dor nos olhos dele, e lembrou da sua oração. Senhor, se o Senhor quiser restaurar. Ela não tinha mais dúvidas de que aquilo era a mão de Deus. Eu perdoo você, Carlos, ela disse, segurar a mão dele. Mas não é por mim. É porque Deus me deu forças para perdoar. E a gente vai precisar dele todos os dias para seguir em frente. Carlos abraçou ela e pela primeira vez em meses Mariana sentiu paz. A prova final, o chip escondido. Alguns dias depois, enquanto arrumava a casa, Mariana encontrou o chip novamente. Desta vez, ela não escondeu. Mostrou para Carlos. Eu encontrei isso. Eu sei de tudo. Carlos ficou pálido. Mariana, eu juro que já acabou. Eu não falei mais com ela depois daquele dia. Eu sei, Mariana respondeu. Porque eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi quando você falou para ela que não queria mais isso. Que queria voltar para Deus. Mariana sorriu pela primeira vez em muito tempo. Foi aí que eu soube que Deus estava agindo. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Deus usou até o meu erro para me trazer de volta, não foi? Foi, Mariana confirmou. Ele não desiste da gente. Nunca. A bênção que veio depois da prova. Hoje, 2 anos depois, Carlos e Mariana estão mais fortes do que nunca. Não porque o passado não doeu, mas porque eles aprenderam que Deus restaura o que o inimigo tentou destruir. Carlos agora é cooperador na igreja, ajuda nos cultos de jovens, e sempre que pode dá o seu testemunho. Irmãos, se Deus pode restaurar um casamento que estava acabado, Ele pode restaurar qualquer coisa. Não olha para o que você fez. Olha para quem Deus é. Mariana, que sempre foi uma irmã fiel, hoje tem um ministério de oração com outras mulheres que passam pelas mesmas lutas. Ela sempre diz: Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos deixa passar por elas para sermos bênção na vida de outros. E aquele chip, eles guardaram. Não como uma lembrança da traição, mas como um sinal de que Deus age até nas coisas que o inimigo esconde. A lição que fica para nós. Meus amados, este testemunho não é sobre um casamento restaurado. É sobre um Deus que não desiste de nós. Quantas vezes a gente olha para nossas lutas e pensa, não tem mais jeito. Quantas vezes a gente esconde nossos erros, achando que Deus não vai perdoar. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não desista. Não olhe para trás. Fique firme. Deus não te desamparou. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E quando a restauração vier, e ela vai vir, você vai olhar para trás e vai dizer, como o irmão Carlos: Deus usou até o que o inimigo pensou para me destruir para me trazer de volta para Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB, a esposa que ouviu pelo segundo telefone. O chip secreto que Deus usou para revelar a verdade. Continuação com profundidade, detalhes e novos desdobramentos. O peso da descoberta, noites de choro e a batalha espiritual que se seguiu. Aquela noite, depois que o irmão Carlos confessou tudo, a irmã Mariana não conseguiu dormir. O quarto, antes um lugar de paz, agora parecia uma cela de interrogações. Ela se sentou na beira da cama, as mãos trêmulas segurando o chip que tinha sido retirado do segundo telefone. O pequeno objeto de plástico e metal pesava mais do que qualquer coisa que ela já tivesse carregado.
Como eu não vi isso antes, Senhor? Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. O silêncio da madrugada só fazia ecoar suas dúvidas. Será que Deus tinha deixado de ouvi-la? Será que suas orações tinham sido em vão? Mas então, como um sopro suave, veio a lembrança das palavras do pastor na última reunião de oração. Deus não responde sempre como a gente quer, mas Ele sempre responde. E ali, entre soluços, ela sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Não era uma paz de resolução, mas de certeza, Deus estava no controle. Carlos, do outro lado da cama, também não dormia. Ele olhava para o teto, as mãos entrelaçadas sobre o peito, como se tentasse segurar as peças de sua vida que haviam se despedaçado. Como eu cheguei aqui, Deus? Ele se lembrava dos primeiros dias na igreja, quando sentia o fogo do Espírito Santo queimando dentro dele. Onde tinha errado? Quando a tentação tinha se tornado mais forte que sua fé. Foi então que ele ouviu um choro abafado. Mariana estava ajoelhada ao lado da cama, as mãos levantadas, orando em línguas. Não eram palavras de desespero, mas de guerra. Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era apenas a culpa, era o orgulho. Ele se ajoelhou ao lado dela, e pela primeira vez em meses, oraram juntos. A reunião com o pastor, quando a verdade dói, mas liberta. No dia seguinte, ainda com os olhos inchados de chorar, eles marcaram uma reunião com o pastor João, o líder da congregação cristã no Brasil em sua região. O pastor, um homem de barba branca e olhos penetrantes, os recebeu em seu pequeno escritório atrás do templo. A sala cheirava a café fresco e Bíblia usada, um cheiro que para Mariana sempre trouxe consolo. Filhos, sentem-se, disse o pastor, indicando 2 cadeiras de madeira diante de sua mesa. Seu tom era firme, mas cheio de compaixão. O irmão Carlos já me adiantou um pouco do que está acontecendo, mas quero ouvir de vocês. Mariana engoliu em seco. Falou com voz trêmula contando tudo, as ligações estranhas, o segundo telefone, a descoberta do chip, as noites de mentiras. Carlos, por sua vez, não tentou se justificar. Confessou com lágrimas nos olhos como tinha se deixado levar pela tentação, como tinha justificado cada pequeno deslize até se afundar em um poço de enganos. O pastor ouviu tudo em silêncio, só interrompendo para pedir que lessem Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Depois, com voz grave, ele disse: o inimigo não quer só destruir seus casamentos, filhos. Ele quer destruir suas almas. Mas Deus é maior. Ele não só perdoa, ele restaura. Mas restauração dói. Vocês vão ter que cavar fundo, arrancar cada raiz de mentira, cada semente de amargura. E isso não vai ser fácil. Ele olhou nos olhos de Carlos. Irmão, você vai ter que se humilhar. Não só diante de Deus, não só diante da sua esposa, mas diante da igreja. Porque o pecado que se esconde na escuridão só é vencido quando é trazido à luz. Carlos baixou a cabeça. Sabia que o pastor estava certo. Mas a ideia de se expor diante dos irmãos, de admitir sua fraqueza, era como um golpe no peito. E se eles me julgarem? Ele perguntou, a voz quebrada. O pastor sorriu levemente. Eles vão orar por você, porque aqui não somos juízes. Somos família. E família não abandona. O culto de confissão, quando a igreja se torna refúgio. No domingo seguinte, o templo estava lotado. Os hinos eram cantados com fervor, as mãos levantadas, os corações unidos. Mariana sentia o suor frio nas palmas das mãos. Ela e Carlos tinham combinado com o pastor que aquele seria o dia em que ele traria sua confissão pública. Quando o momento chegou, o pastor João pediu silêncio. Todos os olhos se voltaram para Carlos, que subiu ao púlpito com passos lentos, como se cada um deles pesasse 1 tonelada. Mariana, sentada na primeira fileira, fechou os olhos e orou: Senhor, dá força para ele. E dá força para mim. Carlos começou a falar. Sua voz tremia, mas as palavras saíam claras. Irmãos, eu vim aqui hoje não para dar um testemunho de vitória, mas para confessar minha derrota. Por meses eu vivi uma mentira. Traí a confiança da minha esposa, traí a confiança de Deus, e traí a confiança de vocês. Ele fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Eu tinha um segundo telefone. Escondi pecados. E se não fosse a misericórdia de Deus, que usou até um chip escondido para me expor, eu ainda estaria afundando. Um murmúrio percorreu a congregação. Alguns irmãos baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos em oração. Ninguém o interrompeu. Mas hoje eu estou aqui para dizer, eu me arrependo. E peço que vocês orem por mim, porque sozinho eu não vou conseguir. Foi então que algo inesperado aconteceu. A irmã Rosa, uma das diaconisas mais antigas da igreja, se levantou. Com seus cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo, ela subiu ao púlpito e abraçou Carlos.
Em seguida, um a um, os irmãos começaram a se levantar. Alguns choravam. Outros estendiam as mãos em direção a ele, orando em voz alta. Mariana sentiu algo se romper dentro dela. Não era mais dor, era alívio. Pela primeira vez em meses ela não se sentia sozinha. Os dias que se seguiram. A restauração é um processo, não um milagre instantâneo. As semanas seguintes não foram fáceis. Carlos teve que entregar seu celular principal e passar a usar um aparelho básico, monitorado por Mariana e pelo pastor. Ele começou a frequentar reuniões de homens da igreja, onde irmãos mais experientes o discipulavam, falando sobre pureza, responsabilidade e a importância de vigiar. Mariana, por sua vez, mergulhou na palavra. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela lia salmos e provérbios, buscando força. Às vezes, a dor voltava como uma onda, e ela se pegava questionando: será que eu vou conseguir perdoar de verdade? Mas então ela se lembrava de Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E havia os pequenos sinais de restauração. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, Carlos segurou a mão de Mariana e disse: eu sei que vai demorar. Eu sei que você ainda dói, mas eu juro que vou reconstruir sua confiança, mesmo que leve anos. Mariana não respondeu logo. Ela apenas olhou para suas mãos unidas, marcadas pelo trabalho e pela vida. Depois sussurrou: eu também vou tentar. O chip, um símbolo de alerta e gratidão. O pequeno chip que tinha sido encontrado no segundo telefone foi guardado em uma caixinha de madeira, dentro do armário do quarto. Não como uma lembrança da traição, mas como um lembrete de que Deus vê até o que está escondido. Uma vez por mês, Carlos e Mariana o tiravam da caixinha e oravam sobre ele. Não era um ritual de amargura, mas de gratidão. Porque aquele pedaço de plástico representava o dia em que Deus interveio. O dia em que a mentira foi exposta e a verdade, por mais dolorosa que fosse, começou a libertá-los. Certa vez, o filho mais velho deles, Lucas, de 12 anos, perguntou: pai, por que vocês guardam esse negócio aí? Carlos sentou ao lado do menino e explicou com voz calma: filho, isso aqui é pra a gente nunca esquecer duas coisas. Primeiro, que o pecado sempre tem um preço. Segundo, que Deus nunca nos abandona, mesmo quando a gente erra feio. Ele nos ama demais para deixar a gente se perder. Lucas olhou para o chip, depois para o pai, e assentiu. Talvez não entendesse tudo, mas via a mudança. Via que seu pai agora chegava mais cedo em casa, que orava com a família antes das refeições, que não escondia mais o celular. A carta anônima: quando o inimigo tenta voltar. 3 meses depois da confissão pública, algo inesperado aconteceu. Mariana encontrou uma carta sem remetente no correio. Dentro, uma folha de papel com letras recortadas de jornal. Você acha que ele mudou? Ele nunca vai mudar. Deus não perdoa traição. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As palavras ecoavam em sua mente como um grito. Ela correu para o quarto, trancou a porta e chorou como não chorava há semanas. Mas então, como um raio, veio a lembrança das palavras do pastor: o inimigo não desiste fácil. Quando você decide servir a Deus de verdade, ele vai atacar, mas a vitória já é nossa. Ela pegou a carta, rasgou em pedaços minúsculos e jogou no lixo. Depois pegou sua Bíblia e leu 1 Pedro 5:8-9, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Naquela noite, ela e Carlos oraram juntos, mais fortes do que nunca. O batismo de Lucas, um novo começo para a família. 6 meses depois de toda a tempestade, chegou um dia de alegria, o batismo de Lucas. O menino, agora com 13 anos, tinha decidido se batizar nas águas, seguindo o exemplo de Cristo. O templo estava cheio. Os hinos eram cantados com entusiasmo, e o Espírito Santo se movia entre os irmãos. Quando chegou a hora, Lucas, vestido de branco, entrou nas águas batismais. O pastor João o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando o menino emergiu, a igreja explodiu em aplausos e louvores. Carlos, de pé ao lado de Mariana, sentia as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Deus não só tinha restaurado seu casamento, ele estava restaurando sua família. Naquele momento ele soube: a batalha não tinha sido em vão. 1 ano depois, o testemunho que abençoou muitos. 1 ano depois da descoberta do chip, Carlos e Mariana foram convidados a dar seu testemunho em uma convenção de casais da CCB. Centenas de irmãos de diferentes congregações estavam presentes, muitos deles lutando com problemas semelhantes.
Carlos, agora com a barba mais grisalha e os olhos mais serenos, subiu ao púlpito ao lado de Mariana. Eles não falavam como vitoriosos, mas como guerreiros. Contaram cada detalhe, a dor, o arrependimento, a restauração. E no final, Carlos segurou o pequeno chip, agora dentro de um medalhão de vidro, e disse: Irmãos, o inimigo pensou que isso aqui ia destruir minha família. Mas Deus usou até isso para nos trazer de volta para Ele. Se você tá aqui hoje achando que seu casamento tá perdido, que seu pecado é grande demais, eu tenho uma mensagem para você. Não tá, e não é. Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. A igreja inteira se levantou em pé, aplaudindo e glorificando a Deus. Muitos casais vieram até eles depois, chorando, pedindo oração, confessando suas próprias lutas. E ali, naquele momento, Carlos e Mariana entenderam, seu sofrimento não tinha sido em vão. Deus tinha usado até sua dor para abençoar outros. A lição que fica para nós, parte final. Meus amados, este testemunho não é só sobre um casamento restaurado. É sobre um Deus que não desiste de nós. Quantas vezes a gente olha para nossas lutas e pensa, não tem mais jeito. Quantas vezes a gente esconde nossos erros, achando que Deus não vai perdoar. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Não desista. Não olhe para trás. Fique firme. Deus não te desamparou. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E quando a restauração vier, e ela vai vir, você vai olhar para trás e vai dizer, como o irmão Carlos: Deus usou até o que o inimigo pensou para me destruir para me trazer de volta para Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.